Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. E aí, como é que vai? Como é que vocês estão? Tomaram café já da manhã? Também. Hoje é o nosso primeiro dia de aula e, eu gostaria de me apresentar para vocês, tá? O meu nome é Alan. Alan. Vou estar ministrando o componente de arte nessa nova jornada que é bem desafiador e bem diferente para todos nós, que é trabalhar online, né? Então, eu vou estar aqui mostrando para vocês como é que vai ser a nossa primeira avaliação, tá? A nossa primeira avaliação, ela vai estar sendo dividida em quatro atividades. Essas quatro atividades, cada uma vai valer 2,5 pontos, que ao final delas, elas vão dar um total de 10 pontos. Aí, no caso que já foi passado para vocês, né, que elas estão nesses cadernos. O caderno, ele precisa ser respondido. E eu vou estar aqui desenvolvendo o primeiro conteúdo para vocês, explicando ele para ter uma melhor compreensão, para dar continuidade ao desenvolvimento da atividade, né? No caso da primeira atividade. O primeiro conteúdo que vai ser ministrado hoje, ele é a introdução à análise das imagens artísticas, que nada mais é do que uma análise sobre as imagens artísticas que foram produzidas por artistas no passado e que hoje elas são extremamente importantes para os dias atuais, e que não ficaram só no passado, e que na realidade elas são totalmente atuais. A leitura de uma obra de arte é uma atividade tão importante quanto a produção artística, pois possibilita a interpretação das imagens, compreensão, apreensão de informações, fatores fundamentais ao estudarmos os conceitos de beleza relacionados à estética. Percebemos que qualquer tipo de obra estabelece uma relação com o espectador. Uma troca de sentido e significado. Um testemunho histórico, social, cultural e religioso. Então, a partir do momento que a gente faz uma análise de uma imagem artística, essa imagem, pessoal, ela gira em torno disso aqui tudinho. Ela envolve todo esse contexto. Ela envolve tanto você que está analisando, fazendo a interpretação dela, da imagem,
a compreensão e a apreensão das informações, com a relação que você acaba construindo com a obra. Nesse caso, não só a obra, tanto com a obra quanto com o artista também. Isso possibilita, pessoal, a gente se aprofundar completamente ao que foi produzido pelo artista. Um exemplo, pessoal, bem claro disso aqui, da questão relacionada à estética, é quando a gente gosta muito de uma coisa e aquela coisa não faz sentido algum para outra pessoa. Por exemplo, eu gosto muito mesmo de ouvir rock. O gosto é meu. E muita gente vai dizer, é uma música barulhenta, faz muito barulho, eu não entendo nada que ele está falando. A questão da estética, ela parece muito com isso, pessoal. Ela é muito relacionada a você. O que você sente vendo, olhando, escutando, nesse caso aqui, observando, né, a imagem. E com isso, além dessa observação da imagem, tem a questão do sentido que ela tem, que ela representa no contexto histórico, no contexto social, cultural e religioso. Que só lembrando, essas imagens também produzidas há mais de 200 anos, elas são quebras de paradigmas. Ela rompe alguma coisa que está acontecendo ali, que antigamente não podia fazer, aí graças a esses pintores agora pode. Passando mais para frente, por que é importante a gente estudar essa questão de observação? Ela é interessante, pessoal, não só tanto para o campo artístico, ela é muito interessante para a sua vida pessoal também. A partir do momento que você começa a fazer uma análise de uma imagem, você já não vai ver a sua realidade daquela mesma forma. Você sempre vai parar, olhar, prestar atenção, analisar para tomar uma decisão. Esse é o interessante. Esse é o ponto da questão. Aí a imagem, ela vem só para afinar esse seu domínio, que isso é um domínio. A partir do momento quando você começa a fazer isso, a parar, analisar e questionar, você já começa a olhar o mundo com outros olhos, com um olhar crítico, com um olhar seu. Esse é o ponto. E como? E por que é importante?
Então, como analisar uma obra de arte? Vamos lá, pessoal, vamos saber como é que a gente analisa uma obra de arte? Primeiro, lê as informações do rodapé da obra. Os créditos, título, autor, época, dimensão e técnica. O título quase sempre já é uma indicação do tema da obra, mas muitas obras simplesmente não têm título. Lê-se sem título, justamente para não influenciar sua interpretação. E aí é preciso pesquisar um pouco mais. Olha só, pessoal, como é interessante. Você vai olhar uma obra de arte. A partir do momento que você olha ela, você já vai conseguir identificar uma gama de informações nela. E trazendo um exemplo aqui bem interessante, eu trouxe essa obra de Monet, impressão Nascer do Sol. Ela é de 1872. O quadro representa uma cena marinha do estilo impressionista. Olha só, pessoal, como é interessante, né? Essa é uma obra de arte, como foi dito anteriormente. Ele vem no rodapé com a informação, o título da obra, o ano que ela foi feita, quem fez a obra, o quadro ele representa a cena marinha em estilo impressionista. Pessoal, o impressionismo ele foi um dos movimentos contra a cultura. Esse movimento, liderado por Monet e outros artistas, ele é muito interessante. Por que ele é interessante? Como eu já citei ainda há pouco, o que é importante desses movimentos são as rupturas, são as quebras que acontecem. A partir do momento que é tomada uma decisão para partir para um outro olhar daquela realidade. E o que foi que Monet fez? Perante a academia artística, ele mostrou perante essas pinturas que a academia, o que ela falava sobre natureza, não era a realidade, e que aquela forma de pintar a natureza não era a forma completamente dita naquele determinado momento. Aí o que foi que ele fez? Ele foi para a natureza. Na natureza, pessoal, ele começou a olhar com o olhar crítico dele e ver a gama de cores que existia, de luzes e de formas, e a partir daí ele começou a desenvolver o seu traço, que já era um traço completamente desenvolvido também. Só que o que acontece? A partir do momento que ele faz isso, ele rompe com os acadêmicos. A partir desse momento que ele faz essa ruptura, ele parte para algo novo. E esse algo novo, pessoal, em primeiro momento ele choca muito. As pessoas elas não aceitam, elas não querem.
Que é o que está acontecendo com a gente, pessoal. Colocando esse exemplo bem na nossa cara, né? Essa mudança de forma de ensinar, ela é completamente diferente, e é completamente novo para todo mundo mesmo. Ninguém estava habituado a estar sentado na frente de um celular para assistir um vídeo e por esse vídeo você ter conhecimento. E o que ele fez foi isso. A partir do momento que ele rompe com a academia, ele traz novas perspectivas, ele traz uma nova estética. Que na verdade, pessoal, a estética ela não é nem bonita e nem feia. A estética ela é algo que é desenvolvido, que é para dar um significado. Mais ou menos isso. Aí a partir do momento que ele faz esse rompimento, ele vai e traz essa nova forma de olhar a realidade. Fora as influências do que acontecia naquele momento também, pessoal. Vamos lembrar que aquele momento é um momento de guerra, é um momento de escassez, é um momento difícil também para a arte também, que ela está se adaptando. Nesse momento, pessoal, aparece a fotografia também. Esses artistas, eles pintavam os rostos dos nobres. A partir do momento que a fotografia aparece, eles deixam de ser atuantes nesse momento. Aí o que é que eles têm que fazer? Eles têm que se reinventar. A partir dessa reinvenção, eles olham essa outra realidade também. E uma coisa vai puxando a outra. E isso, pessoal, é o que acontece até hoje também. Se vocês forem olhar para a vida de vocês, a gente está sempre se reinventando, evoluindo, progredindo, sempre nos adaptando a uma nova realidade. Segundo. Então, pessoal, a gente já falou aqui do primeiro, né? Como analisar a obra de arte, vamos falar do segundo. Analise o objetivo da execução da obra, sua função. Para isso, busque informações sobre o artista, sua época e característica do seu trabalho. Em algumas obras é preciso decifrar códigos e significados de símbolos apresentados, e isso só é possível por meio de pesquisa. Pois é, pessoal, aí já começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque tem artistas que ele só faz a pintura, ele não faz identificação nenhuma, e para chegar a esse artista a gente tem que pesquisar a fundo e ir a campo. Mas aí nesse caso, pessoal, já é um trabalho já para pessoas que já vai praticamente para essa área de pesquisador, entendeu? Que aí ele vai se aprofundar e ele vai fazer isso bastante. Já para a gente faz mais essa parte mais simples, como eu falei ainda há pouco, né? A gente também pesquisa e procura achar obras de mais fácil acesso também, que a gente possa decifrar ela melhor, né? Que nesse caso aqui a do Monet também ele assinou. Se vocês prestarem atenção, ela está assinada ela por ele. Aí isso aqui também facilita e muito. Aí, contando um pouco da história dele, Monet foi um pintor
impressionista francês, considerado um dos mais importantes artistas do impressionismo. Ele foi bastante importante, como ele foi um dos precursores, ele também fez essa ruptura com a academia, e além da academia tem essa situação também do aparecimento da câmera fotográfica também. Os artistas eles perderam muito com o aparecimento da fotografia. E não, pessoal, eles não perderam também, porque eles já tinham um outro olhar também, que é o olhar crítico. A partir do momento que acontece essa perca também para eles já começam a olhar como é que eles poderiam fazer a crítica em cima dessas outras realidades que aconteciam naquele momento. E foi isso que eles fizeram. Retratando esses quadros, eles começaram a desenvolver um olhar criterioso do que acontecia naquele momento. Não só na França. Nesse caso aqui, Monet, ele está na França, mas os outros artistas também, eles vinham pintando em outros países também. E isso, pessoal, foi bastante interessante para o movimento. Captar o momento ao ar livre relacionado com as cenas do cotidiano foi o maior foco de Monet. Ele sempre ia, pessoal, ao ar livre. Ele fazia a análise dele. A partir desse momento que ele fazia a análise, ele começava a fazer a sua pintura. Algo bem surreal. Além disso, realizou diversas séries onde ele apresenta a diferença da luminosidade em seu mesmo local. É bem interessante isso. Aí dá pra gente ver e analisar aqui nessa obra. E isso, pessoal, ele utiliza uma técnica bem aprofundada. Podem ver, pessoal, é extremamente interessante como ele usa as cores mesmo. Ó, aqui, ó. Bastante cor mesmo. Ó. E o trabalho com a luz que ele utiliza, ele retratou aqui o nascer do sol. Em alguns momentos do dia, o sol ele fica assim. Quer dizer, que na nossa realidade nem tanto, né, pessoal? Mas tem momentos que ele fica. Se vocês acordarem cedo, bem cedinho, vocês veem esse... É tipo um nevoeiro aqui, né? Ó, vocês prestarem atenção. Tem essa névoa do cedo. E muita cor, pessoal. Pode ver, ele usa bastante cor. Bem expressivo mesmo. E algo bem interessante, pessoal, é que é bem detalhado. E são muito detalhes, com muita cor, ó. Muita luz também. E isso, pessoal, é pintura. Pintura, isso aqui não é fotografia. Muito dinâmico. Fora que ele retrata aquela realidade também, naquele período também, que é período de guerra, pessoal. Isso tudo conta bastante também, que é o contexto que ele está vivendo, que é o que interfere também no trabalho, que
vai apresentar. Aí isso tudo, na hora de fazer a apresentação, isso choca bastante. O terceiro passo, perceber os elementos que compõem as cores, linha, textura, etc. E examine o direcionamento da luz. Os elementos básicos visual, sabemos que esses elementos são capazes de comunicar o sentimento. E isso ajuda na interpretação da obra. Pode ver, pessoal. A gente olha, cada um aqui vai ter um olhar, vai ter um sentimento, vai ter uma lembrança. Algo completamente seu, quando você olha uma obra de arte. Fora que é uma diferença também, essa questão do impressionista também evitar pintar de memória. Nesse detalhe aí, pessoal, é o dia, aquele nascer do sol. Quando ele está ali naquele nascer, ele tem uma visão. Mas a partir do momento que vai chegando mais horas do dia, aquilo vai se perdendo. Então, se ele não pintar rápido, ele vai perder aquele momento. Então, era algo bem complexo, né, pessoal? Porque ou você tem uma memória fotográfica para conseguir salvar aquilo, né? Ou a partir do momento que a luz ia entrando no decorrer do dia, ela vai também influenciando na obra. E é esse que é o diferencial. É esse que é a parte que faz com que Monet se diferencie dos outros. Então é isso, pessoal. Analisar a obra de arte, ela é muito interessante. É algo muito importante para a nossa vida. Englobando aquilo que eu falei, né, na questão de que a partir do momento que você começa a ter esse olhar crítico, você também começa a tomar ações como o Monet tomou perante as situações que aconteceu diversas com ele. A partir do momento que a gente faz isso, a gente rompe barreiras, rompe paradigmas, e com isso a gente evolui, a sociedade evolui também. Então, pessoal, agora a gente vai para a primeira atividade. E o que eu peço nessa primeira atividade para vocês é que vocês façam um pequeno resumo sobre o conteúdo que foi ministrado agora, né? No caso, vocês já têm o texto. Vocês façam um resumo do texto. Se quiserem utilizar a explicação também para ajudar nesse processo, podem utilizar também sem nenhum problema, tá? Eu vou estar aqui no Zap também. Se vocês tiverem alguma dúvida, posso estar esclarecendo. Podem enviar mensagem no PV mesmo, não tem problema nenhum. Eu vou estar lá para
ajudar vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode me procurar no Zap, sem problema nenhum.